Fala, contador, contadora! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Você está na live do canal Contabilidade Consultiva, o maior canal de vendas e gestão para contadores no Brasil. São mais de 51 mil contadores que estão aqui do meu lado nessa jornada para ressignificarmos o papel do contador na sociedade, para que o contador seja mais valorizado, para que o contador tenha mais impacto na vida dos empresários, para que o contador tenha mais dinheiro no bolso. É nisso que a gente acredita, que o contador pode ser um agente de transformação das pessoas, das empresas e, consequentemente, do Brasil. Então, você que está aqui comigo nesse canal, você também acredita nisso e eu sou muito grato, muito feliz pela tua confiança. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Neri, eu sou empresário contábil. Minha empresa se chama Marco Contabilidade Consultiva, ela fica sediada no Espírito Santo e eu criei esse canal Contabilidade Consultiva com esse propósito de congregar contadores desse grande movimento de transformação do empreendedorismo contábil. É isso que a gente está fazendo juntos. E hoje nós vamos ter uma live muito especial, uma live de segunda-feira que a gente entrevista contadores consultores para que eles possam partilhar o que eles têm feito nos seus negócios, a sua história, os seus desafios, e com isso você também poder ir mais longe, né? Sábio é aquele que é capaz de aprender com os erros e acertos das outras pessoas. A vida é muito curta para a gente aprender só com os nossos próprios erros. Então, se você for capaz de aprender com os acertos e com os erros de outras pessoas, você vai chegar mais longe e você vai chegar mais rápido, porque você vai ter atalhos que essas pessoas deixaram no caminho, né? Afinal de contas, o sucesso deixa rastro. E se você for capaz de pegar esses rastros, seguir essas pistas, você vai chegar ainda mais longe. Você que está aqui nesse canal, você está buscando isso. Eu fico muito feliz de ter você do meu lado nessa caminhada. Hoje eu vou conversar com um camarada muito bacana. Eu tenho certeza que você vai adorar conhecer o Paulo. Paulão, tá por aí? Manda mensagem aí no chat, Paulo, por favor, nos comentários. Inclusive você que está aqui com a gente. Deixa eu até saber o seguinte, você que está aqui com a gente, você que está ao vivo, de que cidade você é? Bota aqui embaixo a cidade de onde você fala. De repente você pode estar pertinho do Paulo, pode estar pertinho de mim. Diz para mim de onde você fala. Se o Paulo estiver aqui, deixa eu mandar uma mensagem para ele. Deixa eu ver qual o perfil que ele está. Da Exatos Assessoria Contábil. Ah, show de bola, o cara já está aí. Então já vou convidar o Paulo para a gente começar esse nosso bate-papo. Olha que coisa boa, IG de Fortaleza, grande Jackson da Bahia, ô meu amigo Jackson, em breve a gente se vê se Deus quiser. Brumado na Bahia, Noêmia, Campina Grande, aí ó, semana passada a gente se falou, né meu amigo? Foi muito bom, tô até hoje recebendo mensagem daquela live, cara, obrigado aí. Tiagão de Curitiba, Barueri, Porçane, Santa Inês do Maranhão, quanta gente boa, de terra boa. Vamos lá, deixa eu chamar aqui Paulo, deixa eu ver se consigo Exatos Contabilidade. Opa, não pode participar? Paulo, está dando algum tipo de bloqueio aqui com a gente, está falando que você não pode participar. Faz uma coisa, por favor, sai do Instagram e volta, fecha e abre o aplicativo. Você é o único que está marcando aqui como não pode participar. Curioso, essa eu nunca vi. Todo mundo aqui poderia chamar, menos você. Então faz isso, por favor, tá? Enquanto isso eu vou batendo papo aqui com a galera que está com a gente, ó. Fabrício de Blumenau, Santa Catarina. Queria muito conhecer a sua cidade, não tive oportunidade ainda, Fabrício. Marituba, no Pará, a Lisângela, coisa boa. Também não conheço o estado do Pará. Toledo, Paraná, não. Paraná eu estive na capital, em Toledo não estive. Se Deus quiser, vai acabar logo essa pandemia. Vamos orar, vamos esperar que as coisas melhorem e que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve. Porque, afinal de contas, a internet é muito boa, né? A gente consegue se conectar de maneira muito rápida, muito fácil. Eu estou aqui no Espírito Santo, apertei um botão e estou falando com você que está em outros locais muito, muito mais longe. Mas o olho no olho, né? Presencial é sempre muito melhor. Se Deus quiser, todos imunizados. É isso que a gente torce todos os dias para acontecer logo. Tá bom? Inclusive, tem uma pergunta. Você que está ao vivo aqui, algum de vocês me conhece pessoalmente? O Jackson já, né? Já teve o prazer de ter tomado uma cerveja junto. Aí, Porçane, tá bonitão, Pedro, a pandemia ainda não, meu amor, isso aqui é filtro, é que tá só a cabeça para cima, a coisa tá feia, mas vocês vão ver, eu vou entrar agora numa programação, vou ficar sarado, que a coisa tá difícil, Jesus do céu, eu não sei o que aconteceu, essa pandemia,
fui ganhando uns quilinhos, sabe? Alguns bons quilinhos que eu ganhei, que eu não deveria ter ganho não. Mas vamos perder. Vamos ver se o Paulo já chegou aí. Paulo, você chegando, você me avisa, tá? Deixa eu mandar mensagem para ele. Se eu voltar, me avisa, por favor. Essa série, cara, inclusive, eu aproveitar você que está ao vivo, deixa eu te repassar. Que agora aqui no canal Contabilidade Consultiva tá igual um canal de TV. Todo dia tem um tema diferente, todo dia tem um assunto para te ajudar a crescer na contabilidade. E a gente sabe que para você ter sucesso como empresário contábil, você precisa desenvolver muitas habilidades. Algumas habilidades técnicas, outras habilidades de gestão, outras habilidades de vendas, outras habilidades comportamentais. Então, todo dia vai ter conteúdo para te ajudar nessa jornada. Toda segunda-feira tem entrevista com algum contador consultor que está conseguindo crescer, que está conseguindo performar. Então, essa entrevista ela serve para poder te inspirar, para mostrar o caminho que esses contadores estão tendo para terem sucesso. Na terça-feira é uma live, aí já uma aula já sobre vendas, sobre crescimento. Então a gente vai falar sobre marketing, vendas, onboarding de clientes, estratégias, negociação. Então para fazer teu negócio crescer. Então terça-feira nosso tema é porta para fora, como fazer teu negócio contábil crescer. Quarta-feira, live de perguntas e respostas, live Fala Contador Contadora, que é quando você vai mandar tua pergunta para mim, seja em vídeo, para você entrar ao vivo comigo, como a gente tem feito nas últimas semanas, seja aqui na mensagem. E a gente vai poder bater um papo ao vivo, tema livre, essa é a live Contador Contadora. Quinta-feira é uma aula sobre gestão de negócios contábeis. Aí vamos falar gestão de processos, gestão de pessoas, tecnologia, controle financeiro, estratégia, tudo aquilo que você precisa para ter sucesso na gestão do seu negócio contábil. E sexta-feira, nosso último dia, é o dia das nossas entrevistas com influenciadores, contadores que estão fazendo a diferença, estão levando conteúdo. Então vamos fazer lives com outros contadores, outros empresários contábeis que estão produzindo conteúdo e levando conhecimento poderoso aí para o mercado. Então é programação fechada toda semana, de segunda a sexta-feira. Se você quiser, às 19 horas, você vai me encontrar aqui numa live no Instagram. E eu, claro, vou ficar muito feliz se eu puder te receber nessa live. Tá bom? Você é meu convidado e sou muito feliz de ter você do meu lado. Beleza? Paulo voltou. Deixa eu ver se ele já consigo chamá-lo. Aí o Jackson, tomou a cerveja e uma água de coco. É isso aí, eu acho que eu tomei mais cerveja do que água de coco. Isso aí, meu irmão, que se Deus quiser, vamos poder em breve de novo tomar essa cerveja juntos. Se Deus quiser. Agora foi, hein? Vamos ver se ele consegue atender. Olha, Euzinho, vou ingressar no curso de contabilidade da Federal esse ano. Pô, que bacana, cara. Parabéns aí pela conquista. Em breve, mais um contador consultor incrível para transformar as empresas do Brasil. Opa! Você está me ouvindo agora? Tô, agora sim. Que maravilha, que maravilha. Seja muito bem-vindo, Paulo. Beleza pura? Beleza, graças a Deus. Bah, cara, um prestígio e um privilégio muito grande estar aqui agora. Pô, eu que estou muito feliz de poder te receber e, pô, depois do resultado que você mandou para mim, cara, eu falei, tem que convidar ele para fazer uma live, para contar isso com os outros contadores, porque, cara, sem dúvida nenhuma, um resultado que vem com muito esforço, com muito suor, e você é merecedor disso tudo. Estou muito feliz de poder te ter do lado, agradeço aí pela tua confiança, e hoje vai ser o Imagina. momento de partilhar a tua jornada. Conta pra gente, primeiro, diz aí teu nome, se apresenta pra galera, de onde você fala, e conta um pouquinho aí como é que você montou teu negócio de contabilidade, como é que você começou nessa aventura? Bom, então meu nome é Paulo Gonçalves de Quadro Júnior, né? Eu sou de uma cidade chamada São Martinho, interior do Rio Grande do Sul, tá? A minha cidade aí tem em torno, ela é bem pequena, ela tem em torno aí de 5, 6 mil habitantes. Bem pequenininho mesmo. E sim, é um município bem pequeno, né? E a ideia, o sentimento de começar na contabilidade, ele começou no coração, na verdade, da minha esposa, né? Porque ela já era contadora e ela já trabalhava em outro escritório de contabilidade, até que ela sentiu e disse, eu quero ter o nosso escritório. E aí, a partir desse momento, eu parti para a faculdade, então, né? Eu sou uma pessoa, então tenho 25 anos, né? E aí parti para a faculdade, onde a gente teve a ideia, então, de iniciar o escritório. E aí a gente deu o pontapé inicial, né? Porque essa questão de você iniciar um negócio do zero, sempre tem um medo. Ah, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Vem um monte de preconceito na nossa cabeça, né? E a gente fica em cima do muro, né? Não sabe se vai, não sabe se fica. E graças a Deus a gente iniciou e Deus nos ajudou e hoje a gente está aí firme e forte. Vamos
fechar para 3 anos agora em setembro desse ano, né? Então a gente está muito feliz, né? E você disse que você é grato por estar aqui, mas eu sou grato por você, pela disponibilidade que tu fez para mim, desde a questão de todo o treinamento do PFCC, que foi algo assim que eu tenho certeza que foi uma estrutura muito grande para a gente poder dar esse passo de crescimento, porque assim foi fantástico depois que a gente conheceu o treinamento, depois que a gente conheceu todo o conteúdo, né? Que maravilha, que maravilha. E me conta um pouquinho, tua esposa está por aí não, né? Não tá agora. Ah, porque É que seria legal conhecê-la também, poxa. eu tenho uma filhinha e aí ela acabou saindo agora um pouquinho com ela. Ah, meu, quantos aninhos que ela tem? Tem 3 aninhos. 3 aninhos? Ah, tá quase. Minha filha Senão ela Bela ia tem estar dois. sim, eu acompanho ela. Senão ela ia estar por aqui, daí ia estar pulando aqui, Nossa, pra lá e pra tá cá. pulando, querendo entrar na live. Pô, que Sim. legal. Que Deus abençoe tua filhota. Qual é o nome dela? Gabriele. Gabriele, lindo nome. Cara, que legal. Obrigado. Até um pouco do contexto, porque eu gosto muito de conhecer a história dos contadores, Uhum. de ver como você tem contadores que vêm de diferentes backgrounds, né? Diferentes experiências, e que muitos dão certo. Não existe um caminho único para o sucesso, né? Ah, não, esse contador, ele herdou a empresa que já era grande da família, não, esse contador, ele trabalhou em Big Four. Não, cara, existem contadores que vieram de Uhum. diferentes origens e que conseguem ter sucesso. Por outro lado, tem contadores que vieram de diferentes origens e não conseguem. Então, eu gosto muito de conhecer essa origem, e aí, pelo que eu entendi, é um pouco da jornada da sua esposa, mas talvez você saiba comentar ou não. Ela trabalhava em qual setor? Você lembra como é que era o trabalho dela Ela, antes de montar o negócio? sim. Primeiro ela começou trabalhando na questão do societário, depois ela foi para a questão da folha do pagamento, aí depois ela foi para fiscal, e a partir do momento, então, num certo período, ela já, no caso, ela apenas gerenciava a parte da parte fiscal das empresas no outro escritório que ela trabalhava. Então ela conseguiu passar, bem dizer, em todos os setores, né? E aí o Legal, que facilita também nessa absorção. E aí, a legal. partir disso, nós tínhamos essa base. E aí, quando nós iniciamos, então, onde eu iniciei também na faculdade, após eu concluir, a gente deu o pontapé, né? Mas é bem, assim, a gente conseguiu ter uma estrutura de todos os setores para que a gente pudesse também, depois, estar repassando isso, né? Legal, legal. Isso é uma dica que eu sempre falo para quem me acompanha aqui, Paulo, e pelo que eu entendi, a sua esposa é uma prova viva disso. Quando você tem a oportunidade de fazer o que os mais chiques chamam de job rotation, você fazer uma rotação dentro do trabalho, de você passar por diferentes Uhum. áreas, diferentes setores, você tende a se formar um empreendedor melhor. Porque se você tem Com só um certeza. conhecimento muito focado ali, eu entendo muito do departamento pessoal, mas se você for completamente cego, alheio ao fiscal, ao contábil, ao societário, à gestão, você está correndo mais risco na hora de empreender. E a sua esposa, ela conseguiu, por mérito dela, sem dúvida, afinal de contas, ninguém iria permitir que ela crescesse na empresa se não fosse por mérito dela. Ela Sim. conseguiu crescer e trabalhar nesses outros setores. E até uma dica final, antes de passar a bola para você, dica para você que está me acompanhando, vi que tinha uma pessoa que vai entrar na faculdade agora. A melhor maneira de você se preparar para você ter o teu negócio contábil é você sendo o melhor profissional possível na empresa de outra pessoa. Não tem melhor maneira de você exercitar o empreendedorismo do que você transformando, fazendo o negócio dos outros crescerem. Porque quando você faz aquilo que a gente chama de intraempreendedorismo, que é você empreender dentro do negócio de outra pessoa, você está exercitando essa musculatura muito importante. E é uma musculatura que você só consegue exercitar ela fazendo. Não adianta você ler livros, não adianta você assistir curso, tem coisa que você só aprende na prática. E a atitude empreendedora é uma dessas coisas, que você só aprende na prática. E a tua esposa teve essa competência, esse mérito de meter a cara, fazer a coisa acontecer, e com isso ela foi premiada, com a confiança das pessoas, de dar oportunidade para ela foi adquirindo conhecimento, e o momento é óbvio, ela chegou à conclusão que chegou a hora de montar o negócio dela, da família, e ela decidiu montar muito mais preparada. Então, contador, contadora, se você está no início da tua jornada, seja o melhor profissional que você puder. Seja aquela pessoa que o teu patrão vai falar, caraca, eu tenho uma pessoa foda do meu lado. Porque esse é a melhor forma de você se preparar para você ser um empresário contábil F também. Faz sentido isso aí, Paula? Faz totalmente, com certeza. E você trabalhava onde, cara, antes de começar a jornada na empresa de vocês?
Eu trabalhava, bom, eu tenho formação na área de informática, então eu trabalhei já como técnico em informática também. Eu tenho também um trabalho secular além do escritório, então eu tenho dois trabalhos, né? Estou parecendo, você assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, né? A esposa do Julius dizia assim, eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos, né? É verdade. E aí eu acabo trabalhando também numa cooperativa de crédito. E Pô, que aí, legal. sim, e aí ainda estou hoje na cooperativa de crédito e também trabalho no escritório, né? Eu consigo conciliar os dois horários. Pô, que legal, cara. Pequeno parênteses, tá? Uhum. Vocês têm uma combinação, um jogo bem poderoso aí. Porque, por um lado, você tem uma contadora, que é a sua esposa. Só me falta o nome dela, qual é? Por favor? É Grace Kelly. Grace Kelly. Então, do lado tem a sua esposa, Grace Kelly, que teve experiência prática dentro de um negócio contábil, onde ela pôde crescer, onde ela pôde aprender. Por outro lado, tem você, que tem essa formação na área de tecnologia, que hoje ela é cada vez mais simbiótica com a contabilidade. Uhum. A contabilidade, gente, ela virou um negócio de tecnologia. Preste Sim. atenção, contador, porque isso aqui é um insight poderoso para você. A sua empresa contábil, ela é uma empresa de tecnologia. É uma empresa de tecnologia, porta para dentro, no momento em que você precisa, para você se manter competitivo, implantar processos automatizados, implantar robotização de processos, interligação de sistemas, usar tecnologias mais modernas. Então você implanta tecnologia porta para dentro e você trabalha com tecnologia porta para fora. Muito do que os contadores consultores fazem, gente, é ajudar a ação de sistemas. Entrou. Vocês me ouvem agora? Sim, agora sim. Ah, show. Desculpa, entrou uma ligação, cara, aqui no meio. Sempre acontece isso. Um abençoado me liga na hora da live. Mas eu falo o seguinte, que a empresa contábil é uma empresa que implanta tecnologia porta para fora. Muito do que os contadores fazem com as empresas é implantar tecnologia. É implantar um RP para o Uhum. cliente fazer a autogestão dele, é fazer um BPO financeiro para terceirizar o financeiro do cliente através da tecnologia, é fazer uma auditoria eletrônica automatizada das notas fiscais, por exemplo, de entrada, que usa tecnologia. Então, o pilar tecnologia, isso é uma coisa bem legal, ele deixou de ser simplesmente, como era no passado, o setor de TI, aquele setor que cuidava de cabeamento, reestruturada, formatar computador, deixou de ser isso e passou a ser sei lá, o coração do negócio, o sistema de proteção do negócio, a corrente sanguínea, a tecnologia está penetrando em todas as áreas. Então, bacana é ver que a sua esposa tem essa vocação da área técnica contábil e você com essa visão dessa área de tecnologia, somado ainda essa tua visão da área bancária, né? Porque as cooperativas de crédito trabalham com serviços financeiros. Então, cara, porra, muito legal. Você e tua esposa tem aí uma dupla poderosa que se unir essas forças aí, vocês vão conseguir entregar muito valor para os clientes. Então, parabéns aí pela jornada. Muito obrigado, muito obrigado. E complementando também essa questão que você traz aí a respeito da tecnologia, de tudo, querendo ou não, é um paralelo, né? Muito grande, porque desde a questão dos sistemas, desde a questão do próprio suporte que você consegue dar com mais qualidade também para o teu cliente, né? Consegue entender uma linguagem um pouco mais complexa também, né? E isso facilita muito, e aí entra também um dos quesitos que a gente aprende no PFCC, que é a autoridade, né? Então, ele acaba te dando um embasamento muito maior nessa questão e tu passando uma segurança também muito grande. Então, isso facilita muito, né? Muito bom, cara. E me conta um pouquinho, você, marido e mulher, como é que é o trabalho de vocês? Vocês conseguem lidar bem? Conseguem separar o trabalho de casa? Como é que é essa rotina de vocês? Conseguimos sim. A gente, graças a Deus, é uma família bem unida, né? Então, a gente consegue fazer esse conciliamento, a gente consegue fazer as tarefas de casa, a gente se divide em casa também para fazer as tarefas de casa, a gente se divide no escritório também, tem algumas áreas que cuido, outras áreas é ela que cuida, então a gente tem colaborador também junto, mas a gente acaba fazendo essa segmentação para facilitar também, né? Então, como Legal. eu disse antes, a gente é um escritório que iniciamos há pouco e a gente também está pegando essa questão da administração, essa questão da organização interna e está fluindo bem, né? E a gente consegue perceber nos números, no crescimento, que tem sido muito bom. Pô, que Mas a legal. conciliação é legal, né? A gente não tem nenhum momento assim
de não se entender. A gente, graças a Deus, se entende bem. Pô, até fazer uma pesquisa rápida com quem está ao vivo com a gente. Tem mais alguém que trabalha em casal aí? Marido, mulher, namorado? Bota aí eu. Se você trabalha em casal, eu vou dizer uma coisa para você. Cara, eu não trabalho, graças a Deus, com a minha esposa. Porque se eu trabalhasse, não sei se ia dar certo. A gente ia se matar. Puta, ia ser aquela briga. Não, mas é desse jeito, mas é daquele jeito. Graças a Deus ela é médica, ela trabalha numa coisa, eu trabalho em outra coisa. Ela quer dar pitaco no que ela não entende, imagina só. Imagina se ela trabalhasse na área. Jesus do céu. Sim. Sorte a minha. Não, mas não. Mas eu também tenho sorte, assim, eu vi que o pessoal colocou milagre, né? Mas graças a Deus a gente se entende muito bem e um ajuda o outro, né? A gente acaba sendo uma escola do outro e o interessante é que a gente tem que ser muito transparente e falar sempre a mesma língua, né? E aí isso é o ponto principal. E aí, quando um não concordar, claro, tem que haver é igual casamento, né? O trabalho tu acaba trazendo o casamento ali junto ao mesmo tempo, e aí alguém tem que flexibilizar. Então, nesse sentido, a gente acaba conseguindo se acertar bem, né? Mas não é milagre, não, né? Consegue. O pessoal aqui do comentário botou, eu me separei. Você também. Cara, esse é um assunto que eu vejo, né? Quem trabalha com casal, a dica que eu vejo o pessoal dando muito, e vale a pena a gente considerar, né? Que é você separar os assuntos. Claro que não tem certo e errado, né? De casal, cada um tem seu ritmo. Mas o que se fala muito é de você criar horários. Olha, aqui é horário de trabalho, vamos falar de trabalho. Em casa, a gente não fala de trabalho. Em casa, porque senão corre um risco muito sério, né? Do casal deixar de ser casal, deixar de ter aquela coisa do namoro, e passar a ser só uma relação de sócios com um problema, né? Porque quando você tem um sócio que é uma pessoa diferente da sua família, você tende a ter uma barreira de respeito um pouco maior, né? Um limite de segurança um pouco mais definido. Quando você está trabalhando em casal ou família, geralmente essa barreira do respeito ela é menor. Então você vê muitos casais brigando, e brigando feio, e usando acusações, e daqui a pouco mistura a questão pessoal com a questão da empresa, e vira uma guerra porque não soube separar muito bem, não teve esse equilíbrio aí que o Paulo falou, de você ter divisão das tarefas do trabalho, divisão das tarefas na casa. E também uma coisa que ele falou que é bem poderosa, é importante se dividirem tarefas também no negócio contábil. Evitar que os dois façam a mesma coisa, né? A mesma tarefa, porque senão é pedir para dar merda, né? Pedir para dar problema. No que você fizer de um jeito, a tua mulher falar que é de outro, já criou-se uma briga aí. Então é bacana ter essa divisão tanto de horários, olha, que horário de trabalho, que horário da família, quanto divisão de tarefas, né? Olha, eu faço isso aqui, você faz aquilo ali, um presta conta para o outro, a gente vai juntos caminhando para o negócio crescer. Mas fica aí a lição. Olha o pessoal da Eco Contabilidade, 24 horas por dia juntos. É muito amor, hein? Deus do céu. Muito bom, muito bom. Isso aí. E me diz aí, Paulo, quais foram as dificuldades que você encontrou, cara, quando você, sua esposa, começaram esse negócio? Quais foram os maiores empecilhos, obstáculos que vocês encontraram nesse início de jornada? Cara, assim, ó, eu acredito que o maior obstáculo que a gente encontrou enquanto a gente iniciava o escritório é essa questão do preconceito das empresas por ser um escritório novo. Uma vez que no momento em que você abordava alguém, né, aí parece que é automático. A primeira coisa que eles perguntam, quantos clientes você tem? Quantos anos de carreira você tem? Quantos anos tem teu escritório? Então, isso acho que foi um dos maiores obstáculos que a gente teve que vencer, né? Porque ele fica naquela questão assim, será que o cara vai saber fazer o trabalho? Será que ele vai conseguir entregar aquilo que ele fala, né? Então, isso foi algo assim que a gente teve que vencer e, graças a Deus, a gente conseguiu vencer isso. E hoje a gente tem tanto a questão do crescimento através do nosso negócio, através da nossa visita, através da nossa prospecção, mas a gente também tem um crescimento muito forte através da indicação dos clientes que nós temos, né? Então, isso acaba dando para nós assim um voto de confiança muito grande, né? Porque enquanto alguns olham assim, mas o pessoal ali tem 2 anos de escritório e vocês já estão indicando, então assim, porque eles conseguem entregar aquilo, então isso para nós é muito gratificante, né?
Mas se fosse elencar hoje entre problemas e dificuldades que nós enfrentamos, eu acredito que esse tenha sido o maior problema que nós enfrentamos e o obstáculo para a gente superar, né? Cara, e isso que você está falando é tão real, é tão presente na vida dos contadores, e que é um ponto de muito cuidado que os contadores precisam ter. Essa objeção, né? O que é uma objeção? Objeção é um impasse que entra na cabeça do seu cliente e que impede esse empresário de fechar contrato com você, impede ele de te contratar. Isso é uma objeção, é um impasse que paralisa a outra parte. Essa objeção, muitas vezes, ela acontece silenciosamente. Esse é o maior perigo. Porque quando você tem uma objeção e a pessoa fala com você, você tem a oportunidade de você devolver, de você ajudar ela a repensar aquilo, ou de provar para ela que aquilo não é verdade, ou que existe outra possibilidade. Quando a pessoa fala para você, você tem mais chance de se defender. O problema é quando a pessoa pensa e não fala. E essa objeção de caramba, quanto tempo de casa? Será que, em geral, a objeção é a seguinte: será que esse cara é confiável? Essa objeção, quando ela é uma objeção implícita, uma objeção oculta, não verbalizada, ela é muito perigosa. Porque ela é uma objeção que, por vezes, os contadores não sabem tratar ela, não sabem contornar essa objeção, e essa objeção impede o cliente de contratar. O cliente não se sente seguro de trocar de contabilidade, porque ele olha e fala: pô, será que esses caras têm peito para me atender? Será que eles são bons para me atender? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, você trouxe, Paulo, um ponto muito poderoso. Essa objeção é uma objeção real. E ela afeta a todos os contadores que estão montando negócio contábil agora. Você precisa aprender a contornar essa objeção da confiança, da desconfiança. A objeção que a gente falava do PFCC de não te conheço, né? Eu não te conheço, como é que eu vou te contratar se eu nem te conheço? Então, esse é o primeiro ponto importante. E o ponto que você tem que ter atenção dentro dessa objeção do não te conheço, né? É que você tem que conduzir a tua abordagem comercial de maneira que você faça isso acontecer, que você faça ele se sentir como se já te conhecesse há muito tempo. E aí lá no PFCC eu ensino essa técnica, e para mim é uma das técnicas mais poderosas para você construir o que nós chamamos de rapport. O rapport é a conexão entre dois corações, é quando a gente consegue estabelecer um vínculo de confiança entre a gente, e que eu falo para você e você confia no que eu falo, e você se sente confortável de falar a verdade para mim, e eu confio no que você fala. O rapport é essa ponte de conexão que é criada quando você tem uma negociação bem feita. E para mim, a melhor maneira de você criar essa conexão de maneira instantânea, a melhor maneira é você pedindo para a pessoa contar a história dela. Quando você pede para alguém contar a sua história, parêntese, né? Veja que exatamente o que a gente está fazendo nessa live aqui, eu comecei por onde? Pela história. Isso aí é uma dica de vendas poderosa, contador, contadora. Sempre, assim que você estabelecer o primeiro contato com o cliente, pergunte a história dele. Porque quando você faz isso, o que acontece? O cliente, o empresário, o teu interlocutor, que está contando a história, quando você começa a contar a sua história, você começa a abrir seu coração. Vou pegar o próprio caso do Paulo. O Paulo contou que a sua esposa trabalhava no escritório de contabilidade. O Paulo contou que tem uma filha, que é a Gabriele, não é isso, Paulo? Isso. Então, Gabriele, né? Isso aí, Gabriele. Ponto importante, contador, contadora, sempre guarde os nomes. Eu sou péssimo nisso, eu não sou exemplo, eu sou péssimo, mas sempre guarde os nomes. Se você fala o nome da filha dele, do filho dele, meu amigo, você já ganhou 1000 pontos, porque você está se preocupando com aquilo que talvez seja o maior amor da vida do Paulo, a filha. Então, tem a filha Gabriele, contou que montou um negócio, que ele trabalha na cooperativa e veio da área de tecnologia e montou uma empresa e mora numa cidade com 6 mil habitantes. Quando outra parte começa a contar a história para você, sem querer, preste atenção no que eu estou te falando, sem querer, ele está te delegando confiança. Porque a gente só abre as nossas coisas íntimas para quem a gente confia. E se eu induzo você a me abrir suas coisas íntimas, eu estou te induzindo a confiar em mim. E talvez em poucos minutos, depois de você me contar sua história toda de vida, você sem querer, voltando para quem participou do evento, né? O macaco e a princesa vão falar: esse bicho eu confio nesse bicho. Esse macaco, essa princesa eu confio nele. Porque ele tem um pouco de mim dentro dele. Ele sabe da minha história. Então, gente, isso é muito, muito, muito importante. Uma das formas mais poderosas de você quebrar essa objeção do não te conheço, que ela é real, ela existe, é quando você provoca, quando você induz o seu cliente a contar sua história. Isso é algo extremamente poderoso. A metodologia de vendas consultivas, ela inteira se baseia no cliente abrir seu coração para você. E a melhor maneira de você fazer alguém abrir seu coração para você
de maneira íntegra, de maneira não mentirosa, não forçosa, é pedindo para a pessoa contar a sua história. Todo mundo gosta de contar suas histórias, inclusive histórias de fracasso. Quando você tem uma pessoa que superou aquele fracasso, ela conta com orgulho, ela se emociona. Quantas e quantas vezes eu, conversando com potenciais clientes, esses clientes começavam a chorar na minha frente, porque estavam contando a sua história, uma história de sofrimento, de superação, e aí, com isso, a gente consegue abrir o coração do cliente. Então, assim, aproveitar esse gancho aí, cara, que você deixou para mim, porque isso é uma dica muito importante de vendas que poucos contadores colocam em prática. Use o gatilho mental da história, que ele é muito Isso poderoso aí. para contornar essa objeção. Você de alguma forma aplica esse conceito? Como é que você fazia aí, o Paulo? Eu já, sem conhecer o PFCC, alguma coisa eu já, a questão de você adentrar no assunto, para mim, essa questão da história ele já entrava meio que automático, né? Mas depois que eu aprendi no PFCC como utilizar isso, hoje é o primeiro passo para quando eu vou num cliente que eu não conheço. Ou que, no caso, eu sei um pouquinho da empresa dele, mas que eu preciso ter esse vínculo de confiança, né? Talvez ele tenha ouvido falar, mas ele precisa ter um vínculo de confiança comigo. E até eu tenho um exemplo, eu tive numa visita agora de prospecção no sábado, e foi muito legal, onde eu entrei no gatilho da história, né? E aí o cliente ele mostrou toda a empresa para nós, contou como eles eram há anos atrás, e assim, eles tinham um pulo, eles deram um pulo muito grande, assim, e aí a gente consegue perceber nos olhos deles, né? Que eles ficam, digamos, contentes de a gente conseguir ouvir eles e entender, e aí cria o vínculo de confiança, né? E isso, ele te deixa uma porta muito aberta para depois uma negociação, para depois você apresentar o teu trabalho, para você entrar no momento em que você quer, né? E até eu tenho um exemplo hoje, um dos clientes, no caso, que nos dão, pensando em honorários, que seria um dos maiores honorários que nós temos hoje, o primeiro contato que a gente teve com ele foi através da história. E aí, que é onde ele contou que ele teve participou de 3 empresas antes, não deu certo, e aí ele veio contando toda a história, até que ele caiu na cidade, que aí ele percebeu que foi trabalhado empregado, depois ele quis abrir o próprio negócio. Então, assim, isso fez uma conexão muito legal, e hoje ele trabalha conosco, né, e ele já nos indicou também, então é algo assim que esse vínculo de confiança através da história, ele funciona mesmo, ele é muito real e vale a pena. Olha só, contadora, essa sacada que você pegou agora, ela já vale a live inteira. Porque se você entender isso, como usar a história de vida do seu cliente para fechar negócios, você vai conquistar muito mais clientes. Isso é o Paulo falando, inclusive falou nesse sábado, eu consigo imaginar, Paulo, essa cena, porque eu já vi ela várias vezes. Quando você pega exatamente o cliente, ele começa a contar a história dele, da empresa, ele começa a vibrar, né, cara? Fala, cara, eu montei uma Sim. empresa, era num galpão pequenininho, e porra, a gente não tinha nada, e depois eu comprei aquele carro e comecei a levar. Eu mesmo pegava mercadoria, ia lá, ia cá, e não sei o que. E o cara começa a contar empolgado. Isso Eu queria até aí. fazer uma pergunta, você, contador que está nos assistindo, você já viveu uma situação como essa? De ter um cliente empolgado contando sua história? Que parecia que estava. E o cara falando, ela falando de maneira animada, feliz. E no final das contas, cara, você criou um vínculo de confiança que aí vem, né? Dentro da metodologia do PFCC, que é muito mais ampla, né? Mas quando você expôs ele a esse momento de prazer, né? Ele contar a história dele e ter uma conversa com alguém e ter essa conexão. E aí vem o momento do ataque. Fala, pô, quando foi a última vez que você conversou com o seu contador sobre isso? Uhum. Quando ele se tocar, quando você induz ele a lembrar que o contador atual dele não se envolve com isso, quando você induz o teu potencial cliente a pensar que o contador dele não tem essa proximidade, a venda está feita. Porque você está criando um abismo de diferença entre você, contador consultor, interessado pelos interesses do cliente, e o contador tradicional que só está querendo mandar notícia ruim. É folha de pagamento, é imposto, é obrigação para pagar. Então, quando você cria esse distanciamento, é aí que você cria a dor, você amplia a dor do cliente, inclusive faz ele te pagar mais caro. Porque ele vai entender que se ele quiser um serviço com esse nível de relacionamento, com esse nível de informação, ele vai precisar de um contador consultor. Diferente daquele contador despachante que só manda imposto, folha de pagamento basicão. Então, assim, contador, isso é uma lição de negociação importantíssima. Ela pode parecer simples, e na real é simples, é conversar.
mas ela tem um impacto transformador na vida do teu cliente e nos teus negócios também. Tu pode ter certeza disso. E uma outra curiosidade, o Paulo, você falou que você tem 25 anos, é isso? Foi. Isso. Uhum. 25 Sim, anos. 25. Você já sentiu algum cliente, algum empresário que você conversando, você já sentiu que ele ficou desconfortável ou até mesmo não fechou negócio por conta da sua idade? Você já sentiu esse tipo de objeção de idade? Sim. Acontece. Não digo que acontece seguido, mas ela acontece. Tá? Acontece e aí a gente retorna ao primeiro tópico, né? Que aí entraria naquela questão, a experiência, aquela questão assim, será que vai conseguir e tudo mais. Então entra essa objeção da questão da idade do pessoal também envolver ainda aquele sentido, porque é novo, não tem tanta experiência, então ele acaba sendo, o famoso preconceito que a pessoa cria, né? Então, é que ainda assim, ó, muitas empresas, por exemplo, que nem a nossa cidade é uma cidade do interior, então o que vai acontecer? Hoje o que a gente tem aqui no interior são escritórios de contabilidade tradicionais. São o quê? São contadores sentados atrás de uma mesa, né, que são o mal necessário da empresa, que eles estão lá, e aí, todo momento, então, quando ele liga é para avisar que deu ICMS a pagar, que deu PIS e COFINS, que ele tem que entregar a guia, que ele tem que entregar a folha de pagamento, que ele trouxe o FGTS, o INSS. Então, assim, até é engraçado, porque as empresas, quando você ouve falar, elas dizem assim, você só me traz bucha, né? Por quê? Porque você só leva esse tipo de coisa, né? E aí, esse tipo de situação, o que acontece? Como eles têm essa experiência com o contador, e geralmente os contadores tradicionais, eles acabam sendo uns contadores com mais idades e tudo mais, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai dizer que é um contador mais cascudo, então, né, nesse sentido, que vai dizer assim, eu tenho experiência, tenho tantos anos de contabilidade, tal. E aí eles acabam ficando ainda nesse preconceito. Mas é algo assim que a gente consegue sim contornar, né? Contorna através do momento em que você demonstra autoridade no assunto, né? Quando você consegue encaixar e apresentar autoridade e não só apenas dizer que você é autoridade, mas você mostrar para ele que você é autoridade e aí você começar a criar para ele apresentar os problemas que ele pode ter, isso já começa a conversa começa a ser muito diferente, né? E aí a abertura é muito maior. E aí quando essa abertura acontece, assim, se nós trouxermos em porcentagem 80% dos prospects, eles fecham quando a gente faz essa abertura, né? Então, a questão da idade, a gente acaba tendo, sim, uma objeção nesse sentido. Olha só, cara, você vê... Paulo, você está dando uma aula de vendas, hein, bicho? Eu estou muito feliz de poder ouvir você falando isso, porque você dá para ver nitidamente como você aprendeu e aplicou a metodologia do PFCC e como isso realmente dá resultado, porque é exatamente isso, você se depara com essa objeção da pouca idade, se você se posiciona como autoridade, você vai empilhando gatilhos mentais, né? Gatilho da prova, da história, autoridade, reciprocidade, você vence essa objeção e consegue fechar bons contratos. Mas a objeção existe, esse que eu quero chamar a atenção sua, contador, contadora que está nos assistindo agora. Se você tiver pouca idade, e é difícil dizer o que é pouca idade, porque depende até da cabeça do empresário, né? Tem empresário que ele quer trabalhar com contadores com uma faixa etária menor, tem empresário que não aceita, então é algo muito subjetivo, eu diria. Mas se você está começando agora na jornada, eu vi até uma pessoa comentando aqui que, acho que é a Kelly Lopes, meu sonho é fazer esse vínculo com o cliente, sou recém-formado. Então imagina só, a Kelly C. Lopes está se formando agora, parabéns aí pela sua conquista, Kelly. Formou agora, vamos supor que você se forma com, sei lá, 25, 26, 27 anos de idade, vamos supor. Aí você vai visitar uma empresa e quando você vai conhecer o dono da empresa, a dona da empresa, você tem idade para ser filha dele. Ele vai olhar para você e falar, porra, o que essa garota tá querendo me ensinar? Eu limpei a bunda desta criança quando era um bebê, e o que essa garota quer me ensinar? Meu pai fala isso comigo. Eu limpei tua bunda, o que tu quer me ensinar, moleque? É verdade, é uma objeção real, gente. Eu estou dizendo que eu dei um dia desse na live. Pô, imagina só, você está com um problema, você precisa fazer uma cirurgia. Você está na mesa de cirurgia e tem lá 2 cirurgiões na sua frente. Um cirurgião, uma cirurgiã,
com 25 anos, acabou de sair da faculdade, toda bonitona, todo bonitão, e tem lá um senhor de cabelo branco, já com aquele jaleco já mais manchado, 60 anos, sendo 40 de medicina. Você se opera com quem? Com quem você se operaria, ô Paulo? Pois é, né? Com de 40 anos de profissão, né? A gente tem de querer operar com um camarada de 40 anos de opção. Só que nem sempre a escolha é certa, porque às vezes esse cara de 40 anos de profissão, ele está 40 anos atrasado. Ele está 40 anos usando as técnicas erradas, usando as drogas erradas. E esse garotão, essa garotona que está da faculdade agora, está com a tecnologia mais avançada, está com conhecimento de fármacos mais avançado e está tratando melhor. Serviços técnicos, gente, serviços de advocacia, contabilidade, medicina, arquitetura, esses serviços, eles são muito impactados pela idade. A idade mais avançada conta muito a favor, a idade menos avançada conta muito contra. E não dá para negar isso, gente. Se você negar isso, você está sendo bobo, porque essa é a realidade dos fatos, pelo menos na maioria das vezes, tá, gente? Óbvio que sempre existem exceções, existem mercados específicos. Mas o ponto é, se você não tiver estratégia para contornar essa objeção, é mais uma objeção que impede você de fechar bons negócios. E essa é mais uma objeção, assim como a primeira que a gente falou, que é uma objeção implícita. Esse empresário não vai ter deselegância de falar isso. Porra, ó, Paulão, gostei muito, mas, cara, tu é muito novo. Eu não trabalho com gente nova, não. É difícil alguém falar isso. É deselegante, é feio. Mas, às vezes, isso está na cabeça da pessoa. É uma coisa que está na cabeça, está corroendo. Ele não está nem conseguindo prestar atenção no que você está falando, porque ele está corroendo. Porra, esse cara é muito novo. O que esse moleque vai querer me falar? Se você não sabe usar estratégia de venda e negociação para quebrar essas objeções, você não fecha bons contratos. E o Paulo acabou de te ensinar uma verdadeira aula de quem está no campo de batalha fazendo como é que você quebra essa objeção. É mostrando o resultado, provando o resultado, ativando o gatilho de autoridade, a história, conectando com ele, para que no final dessa orquestra, dessa sequência de vendas, dessa estratégia, você consiga convencer teu cliente a fechar um negócio com você. Então, muito obrigado aí, Paulo, por você ter partilhado isso com a gente, porque é um problema sério de muitos contadores. E quem sabe hoje eles já param de cometer esses erros que impedem eles de crescer. É isso aí. Pô, show de bola, cara. E como é que tem sido o crescimento aí? Desde que você começou o PFCC, como é que foi, assim, você tem alguma referência de quantos clientes você conquistou? Como é que foi o crescimento da sua empresa em termos percentuais? Como é que foi esse teu crescimento? Assim, ó, nós iniciamos, então, em setembro, há 2 anos atrás, e literalmente não, é fato, a gente iniciou sem nem um cliente, nenhum. A gente abriu as portas do escritório e nós não tínhamos nenhum cliente. E até quando nós iniciamos, em virtude da minha esposa ter saído de um outro escritório, a gente colocou uma ética interna nossa que nós não iríamos prospectar clientes daquele escritório. Por questão de respeito e tudo mais, né? E aí a gente colocou um tempo determinado, só que a gente saberia que ali na frente poderia que um cliente deles quisesse vir trabalhar conosco, né? Então, a gente estipulou um prazo e aí a gente cumpriu com esse prazo, o qual nós não iríamos prospectar clientes de lá. E aí nós iniciamos as prospecções, né? Aí conseguimos um cliente, 2, e assim foi indo. Só que o passo do crescimento, ele não estava sendo conforme a gente queria. Né? A gente estava indo, a gente estava querendo fazer, mas a gente fazia da forma errada. Entendeu? Então, a gente apresentava a contabilidade do jeito antigo. Por exemplo, né, antes de eu conhecer o PFCC, eu chegava numa empresa e dizia: oi, tudo bem? Eu tenho um escritório que meu nome é Paulo, tal, né? Eu tenho um escritório de contabilidade e coisa e tal. E aí começava a querer explicar, se o cliente já não estava muito afim de ouvir, ele já ia dizer assim: ah, beleza, eu tenho um contador, meu contador tá show de bola. E aí eu perdia todo o rumo, eu já não sabia mais para onde ir. Aí, ou seja, já perdi a visita, né? Já não tenho mais como abordar de outra forma. Tanto é que os contornos e objeções também, eu não tinha esse conhecimento. A gente tentava, que nem diz o gaúcho, aqui meio no grito, né? Então, como que aconteceu? Aconteceu que a gente tinha um crescimento, mas era um crescimento, então, que a gente não estava satisfeito e a gente queria melhorar. Só que melhorar fazendo a mesma coisa não dá certo, né? Então, a gente tem que mudar os hábitos, tem que mudar a atitude, tem que mudar a forma. E aí foi quando eu cheguei um dia no escritório
à tarde, e a minha esposa falou que você estava fazendo aqueles 3 dias do Crescer na Contabilidade. Né? E aí eu falei, eu vou assistir, vou me organizar e vou assistir. Eu assisti as 3 aulas. A partir daquele momento eu falei, parou tudo, é aí que nós vamos iniciar, é onde a gente adquiriu o PFCC, e aí é a partir dali que a gente começou a estudar. E aí, cara, foi assim, o famoso da água pro vinho, né? Então, foi quando a gente se abriu os olhos e a gente conseguiu ver novas oportunidades. Eu tinha, assim, até quando eu fiz o vídeo para o teu concurso ali, eu até citei que eu tinha uma dificuldade muito grande na questão da abordagem do cliente. Como é que eu vou chegar para me abordar ele? Como é que eu vou me apresentar? Porque se eu chegar e disser assim, tá precisando de um contador? O que ele vai dizer? Não, porque eu já tenho um contador, né? Exatamente. E aí vai falar o que depois? Pronto, você foi teu assunto, né? E aí ali eu comecei a aprender a questão da abordagem, né? Desde a questão de como você chegar no assunto, a questão da história, para um cliente que você ainda não conhece, para um cliente que, digamos assim, alguém que você já te conhece, que sabe quem você é, aí você começar a despertar a necessidade nessa pessoa, né? Uma necessidade, até vai uma dica para quem está assistindo, uma necessidade muito grande que a gente encontra, que aí você vincular uma necessidade e encaixar um tanto de autoridade, é você pegar um exemplo de empresas de lucro real, né? Você chegar para a empresa e falar, olha, o que a gente, tudo bem, meu nome é Paulo, tenho escritório de contabilidade e tudo mais, e eu estou passando aqui na empresa, eu tenho encontrado na região aí muitas empresas que estão ou pagando impostos indevidos, ou não estão tendo um suporte necessário, não estão conseguindo ter um amparo na questão fiscal, na questão tributária, e aí você lança uma pergunta aberta. Como que está hoje o andamento da questão da tua empresa? Como que você está com os teus impostos? Como que você está? Aí o cara vai dizer assim, se é um empresário que ele não anda muito a par, que ele já está perdido de vez, vai dizer, cara, não faço a menor ideia. Não sei, eu sei que vem uma guia e eu pago. E aí ele te abre a oportunidade de você conversar com ele. E aí já a conversa é totalmente diferente, porque aí ele vai dizer assim, você diz assim, você tem um tempinho que a gente possa conversar? Eu quero te explicar um pouquinho sobre isso, e aí você começa com as autoridades. Nós somos especialistas em determinada área, X, tal, e Y, e aí ele começa a olhar você com outros olhos. E a partir desse momento, ele já para de olhar para a idade dos 25, né? Que aí ele já olha assim para ti, mas esse cara aqui, por mais que ele tenha 25, mas ele já está conversando outras coisas. E aí, segundo, ele começa a se pensar, quando que o meu contador veio aqui, sentou comigo e perguntou o que eu estava achando dessa questão, né? E aí você começa a abrir um leque muito grande. E aí, quando você faz o lançamento, que você explica, mostra autoridade, prova para ele, que você consegue, você vai partir para o fechamento. E aí ele vai perguntar, porque os empresários mais querem saber, tá, mas e quanto é isso? Né? Quanto que vai custar para mim ter esse serviço? Aí você apresenta o teu serviço, e uma coisa que eu aprendi com esse tempo, depois que eu comecei a trabalhar com o PFCC, é que o que os contadores costumam fazer é se balizar por preço da concorrência, né? Ah, porque o contador fulano está cobrando R$800 para fazer a contabilidade. Tá, mas que tipo de serviço ele está apresentando? Né? Que tipo de serviço ele está oferecendo para esse empresário? E aí, eu, antes de conhecer o PFCC, eu fazia isso. Eu analisava, daí tu vem com aquela questão, vamos dar um pouquinho de desconto para ele ver que é um pouquinho mais vantajoso aquela questão. Depois disso, eu parei com isso. Eu comecei a ter minha própria tabela de preço, e aí o meu trabalho, o meu serviço, ele é diferente e ele custa isso. Aí o cliente começa a analisar com outras formas, ele já acaba nem olhando mais para o preço, mas ele olha para o que ele traz de benefício. E depois que eu comecei a apresentar dessa forma, o meu crescimento, tanto no escritório, depois que eu entrei com o PFCC, eu posso dizer que assim, 65% a 70% eu pulei, saltei. Porque foi assim, fantástico mesmo, foi fantástico. O PFCC assim, foi tanto uma injeção de ânimo, foi como eu disse no meu vídeo, que ele tanto mudou minha vida financeira, né? Porque, consequentemente,
ele mudou minha vida pessoal, porque a gente se sente mais gratificado por, tipo, você tem mais gratificação por isso, você se sente honrado por você atender esse tipo de cliente. E ele fez com que o meu escritório voasse, crescesse, de acordo como ele estava antes, assim, e nos trouxe, assim, uma alegria muito grande. Poxa, que legal ouvir isso. Obrigado, Paulo. Trouxe o resultado que você merece, né, cara? Como eu venho falando, os contadores comprometidos, aqueles que querem dar o seu melhor, aqueles que querem fazer um bom trabalho, esses contadores eles precisam crescer. Isso aí é necessário. O Brasil precisa dos contadores, consultores como vocês. E ver o crescimento de vocês é algo que me deixa muito feliz. Parabéns aí pela tua atitude. E mais uma vez, cara, que aula que você deu. Eu fiquei feliz demais de ouvir essa live sua aí, porque, cara, dá para ver nitidamente como você está dominando o processo, como você está virando aí um faixa preta de já conseguir lembrar dos movimentos, né, das estratégias, e eu tenho certeza que isso está te ajudando a fechar bons negócios. Quero te parabenizar aí, Paulo, pelo teu Muito trabalho. obrigado. Parabenizar também tua esposa, porque tenho certeza que sem ela nada disso seria possível, né? Vocês juntos são muito mais fortes. Parabenizar aí a união de vocês. E que bom, cara, que bom ter você do meu lado. E ela Obrigado. tá assistindo a live aí. Ela tá na live? Então Sim, eu vi que ela entrou na live. Que maravilha. Parabéns, tá, querida, pelo teu trabalho, pela conquista de vocês, que ela vem fruto do esforço de vocês, da energia de vocês. Com certeza. Com Meu certeza. amigo, nosso horário está estourando. Quero devolver para você a palavra para mandar sua última mensagem aí e depois vamos caminhar para encerrar para o recadinho final para a galera. Com certeza. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né, Pedro, pela oportunidade de ter nos aberto esse espaço para a gente conversar, para a gente se conhecer. E ainda quero te conhecer pessoalmente, né? Quando der, vai ser nós um prazer. Mas o prazer vai ser nosso. E agradecer também a toda a equipe do PFCC, né, pela disponibilidade, tanto do curso, tanto dos treinamentos, quanto das lives que vocês fazem, porque elas são de grande valor e a gente aprende muito, né? Então, e é muito... eu quero te parabenizar por esse trabalho, porque você é um cara que tem muito conhecimento. Eu te parabenizo por você não ficar para ti esse conhecimento, mas que você compartilha com os outros, né? E isso é muito legal, isso é muito bacana. E ele traz tanto resultado quanto para nós que estamos absorvendo isso, como eu tenho certeza que você também aprende muito, né? E aí eu sempre tenho comigo um versículo bíblico que ele vai dizer assim como ferro, juntando com outro ferro, ele vai se afiar, né? Assim as pessoas também elas vão aprender umas com as outras, né? Então, eu te agradeço e quero deixar para os colegas que estão assistindo, para todos os colegas do PFCC, a todos que estão na live, que sim, nós temos muitas objeções que a gente enfrenta no dia a dia, que é difícil começar um negócio do zero, que nem nós começamos, é muito difícil, você tem que batalhar, você tem que correr atrás, parece que não vai dar certo, mas eu quero dizer para vocês assim, vale a pena, vale a pena você se esforçar, vale a pena você se dedicar, e eu tenho certeza aí que se você se empenhar, você também consegue crescer, você também consegue expandir, não precisa você estar menosprezando o escritório concorrente, não é necessário isso, é apenas você mostrar o que você consegue fazer, aquilo que você consegue apresentar, provar para o teu cliente que você faz aquilo, e os méritos, eles são uma consequência disso, né? Os resultados são uma consequência disso, o aumento na carteira de clientes são uma consequência disso, e você citou antes na live, dizendo que quando um cliente entende isso, ele vem e paga mais, né? E eu tenho clientes que hoje, eles pagavam menos da metade do que eles pagam comigo hoje. E esses clientes que vieram pagar o dobro para mim hoje, esses clientes já me indicaram mais de 3, 4 clientes ainda mais. E isso é muito gratificante, porque a gente percebe que a gente consegue sair daquela zona de conforto, de estar sentado atrás de uma mesa, só mandando papel, só estando dentro de um sistema contábil, importando nota, enfim, fazendo folha, mas você consegue ir na empresa do teu cliente, você consegue participar, você consegue agregar valor na vida dele, agregar valor na empresa dele, e aí você se torna um
um contador consultor, onde que você tem um vínculo de confiança com essa pessoa. E pode ter certeza, ele não te troca. Não te troca porque ele sabe que ele precisa de você dentro da tua empresa para que o negócio dele possa prosperar ainda mais. Então, a minha dica fica essa. Continue batalhando, continue se inspirando, né? Agora, não permanecendo nas mesmas atitudes, mas tendo mudança para que possa ter novos resultados também, né? E, como eu disse também no meu vídeo, super indico o PFCC, tá? Vale muito a pena. Com certeza, o investimento sai em menos de um mês, tá? Sou uma prova viva disso. Então, vale muito a pena. É um investimento que a gente faz para a nossa profissão. Que legal, obrigado. Obrigado pela tua confiança, Paulo. Fiquei feliz demais de poder fazer essa live com você. Espero em breve poder te conhecer pessoalmente. Se Deus quiser, assim que terminar essa loucura que a gente está vivendo, nós vamos poder ter um momento aí que eu vou no Rio Grande do Sul, poder te abraçar, conhecer tua esposa também. E quero torcer cada vez mais para o sucesso de vocês, porque vocês merecem. Tá bom? Obrigado pela confiança. Valeu. E foi incrível. Obrigado aí pela aula, porque hoje você deu uma aula pra gente. Obrigado. Capaz. É eu quem agradeço mais uma vez, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, a vida da Marco, todos os colegas aí, tá? Deus abençoe. Isso aí. Um abração. Até breve, meu amigo. Um abraço, Pedro. Até mais. Tchau. Olha só que história incrível, gente. Teve, né, de aprender e aplicar. E você vê como ele domina a metodologia de saber de cabeça o que falar, o que fazer, como responder. E ele viveu, e vive ainda, né, na pele, objeções difíceis de sair. Né? Essa objeção do não confio em você, você é muito novo, são objeções difíceis. Não é qualquer contador que consegue fazer isso, e ele fez. Fez por conta do mérito dele, da esposa dele, dessa estratégia que eles estão seguindo. Então, estou feliz demais de ter feito esse bate-papo com o Paulo. Que bom ver vocês crescendo, vocês merecem ainda mais. Papai do Céu continua abençoando você. O PFCC é um treinamento de vendas, BPO financeiro e consultoria, um treinamento que tem mais de 2.300 contadores agora no PFCC, mas as inscrições estão encerradas, então não é possível entrar no treinamento agora. Mas, quem sabe, no final do ano, aí, abrindo nova turma, você vai poder estar com a gente, caso você tenha interesse. E essa foi, meus amigos, a live Contadores Consultores com um convidado especialíssimo, que é Paulo Júnior. E estou muito feliz de poder ter feito esse nosso bate-papo. Amanhã, 19 horas, tem mais uma live, aula sobre crescimento. Estou te esperando amanhã, essa semana, como sempre, uma semana imperdível. Tá bom? Obrigado pela tua confiança. Um beijo no coração. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.